Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um 459. E aí, bora tocar o terror na terra? Você já sabe, né? Hoje é um ótimo dia para fazer o que precisa ser feito. Bora tocar o terror na terra, seja muito bem-vindo, faça um excepcional dia. Que essa quinta-feira seja realmente aquele dia. Escreve, hoje é aquele dia. Que dia que é esse, Thiago? Dia de fazer o que precisa ser feito. Você está na semana dos bloqueios que te impedem de prosperar. A live de ontem foi pancada. Eu não sei para você, mas para mim, explodiu a minha mente, explodiu meu coração. Ontem foi quarta-feira, terça-feira também, a gente falou sobre escassez, sobre o bloqueio da escassez. Talvez um dos mais... Obrigado, filho. Talvez um dos mais desafiadores que existe é o bloqueio da escassez que te impediu. E ontem a gente falou sobre rejeição. E bora continuar falando sobre os bloqueios que te impediam de prosperar. Tiago, o que a rejeição leva? Leva ao problema de autoimagem, problema de não merecimento, problema de vitimismo, que gera uma raiz que gera muitos bloqueios. Então, todos vocês estão chegando aí. Você que já faz parte do pelotão, já aperta um likezinho, dá um like aí. Dá um like, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você, compartilha lá. Compartilha lá e a gente vai tocar o terror na terra. Eu tenho recebido muitos depoimentos de vocês. Isso enche meu coração. Enche. É muito bom saber que vocês estão passando por essa transformação. Alguém colocou aqui ontem foi um dia, ontem foi uma bomba nuclear. André falou, a semana toda está sendo tiro, porrada e bomba. O código, ontem foi uma bomba nuclear. Estou impactada. É isso aí. Bom dia, os generais aí, bora tocar o terror na terra. Então, o que é aquilo que acontece pós-rejeição? Problema de autoimagem, problema de não merecimento, problema de vitimismo, tudo interfere na identidade. Por quê? Porque a rejeição te leva a ter um sentimento de insegurança e de falta de identidade. Com isso, alguns de vocês sabem que merecem, mas não se sentem merecedores. Vê se eu estou falando com alguns de vocês, se você se identifica com isso. Você é algo, vê algo e acha que não merece aquilo ali. Está num lugar e se sente incomodado por estar naquele lugar, fala o seguinte, não sou merecedor de estar nesse lugar. O não merecimento é uma desgraça que impede você realmente de prosperar. O que vai acontecer hoje? Hoje você vai quebrar um acordo com a indignidade de achar que não é merecedor daquilo que você foi chamado. Então a gente está mais uma vez aqui no Clube 459, mais uma manhã, você está acordando para colocar pressão no sol e sabe que o primeiro que acorda salva toda a família. Nessa semana nós estamos falando sobre desbloquear aquilo que estava travando sua vida, alinhar o seu espírito e ativar a sua identidade. Então hoje nós vamos falar sobre o não merecimento. Escreve aí, não merecimento era algo que me impedia de prosperar. Sabe aquele pensamento, isso não é para mim, sou pequeno demais para viver isso, porque isso é só para as pessoas que estão lá, isso não é para mim. Presta atenção, isso é um acordo com a indignidade. E hoje você vai romper isso. Da onde que vem a palavra merecer? O merecimento, a raiz da palavra merecimento fala sobre ser digno, sobre ter valor, ou uma honra concedida por algo que tem feito. Isso fala sobre merecimento.
Aonde que nasce o espírito de não merecimento? De uma identidade manchada pelo pecado. Pela comparação, pela cultura de vergonha. Tudo isso foi. Aonde que foi instalado? Lá no Éden. Lá no Éden, o homem tinha um relacionamento. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O homem tinha um relacionamento direto com Deus. Ele vivia basicamente seu eu na sua identidade, como imagem e semelhança. Alguém que teve um relacionamento. Presta atenção que já vai explodir. E se você não entender agora, eu não vou repetir ela daqui a pouco. Então, pega esse código aqui. No Éden, o homem se relacionava, ele tinha um contato direto com Deus. E como imagem e semelhança, ele exercia o seu eu, a sua identidade. Ele exercia exatamente o seu eu com a sua identidade. Só aqui na configuração, agora sim. Então, lá no Éden, o homem, e a gente vai falar sobre não merecimento, o homem exercia a sua identidade baseado no seu eu. Não naquilo que ele fazia, nem naquilo que ele tinha, porque ele tinha um relacionamento diário com Deus. Todos os dias ele tinha um relacionamento. Só que pós-pecado ele é retirado do Éden e o texto diz o seguinte, ele começa a viver com o suor do seu trabalho, com a força dos seus braços. Já não vive mais baseado naquilo que ele era, mas naquilo que ele fazia ou naquilo que ele tinha. A culpa te faz não viver baseado no seu eu, mas baseado naquilo que você faz ou naquilo que você tem. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele define algo chamado pirâmide do indivíduo. O que é a pirâmide do indivíduo? Ele trabalha uma base, ele pega uma pirâmide dividida em 3 partes. A base dessa pirâmide fala sobre identidade, sobre o eu. A parte do meio fala sobre fazer as coisas, sobre a capacidade, sobre a habilidade, sobre talentos. E a parte lá de cima fala sobre as posses, aquilo que tem. Quando você começa a olhar para isso daí, e Daniel fala o seguinte, que eu preciso basear 60% do meu eu na minha identidade, quem eu sou. Só que isso está sendo o quê? Invertida. As pessoas estão baseando o seu eu naquilo que tem ou naquilo que fazem. Esquecem quem realmente elas são. E a gente entendeu ontem um pouco disso. Muito está relacionado à rejeição. Então, quando Adão sai do Éden, presta atenção no que eu estou te falando, quando Adão sai do Éden, ele para de viver. A galera olhando para meus bonés. Alguém fala o seguinte, cada boné é uma experiência. Esse aqui é do Iron Man de Cascais, o último Iron Man que a gente fez. Quando ele sai do Éden, ele para de viver na sua identidade baseado naquilo que tem, começa a basear no seu eu, ou no seu eu, naquilo que faz, ou naquilo que tem. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você não entende quem você acha que é a sua profissão. Quando alguém te pergunta quem você é, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou agricultor, eu sou dentista, eu sou empresário, presta atenção. Isso é a sua habilidade ou a sua fase. Você não é isso. Eu te pergunto, o dia que você parar de ser médico, parou de ser você? O dia que você parou de ser agrônomo, parou de ser você? O dia que para de ser dentista, parou de ser você? Não, presta atenção. Isso é somente uma fase. Isso não determina quem você é. O que determina que você é aquilo que Deus diz que você é. Você entende isso? Isso não determina quem você é. O que determina quem você é aquilo que Deus diz que você é. Então entende o seguinte, quando Adão, por causa de um pecado e uma culpa, sai do Éden, ele começa a viver com o suor do seu trabalho, com a força do seu braço. Então uma culpa te leva a não viver mais o seu eu, a sua identidade, que talvez foi manchada lá pelo pecado, ou por uma comparação, ou por culpa, e começa a viver por aquilo que você faz, ou aquilo que você tem. Olha só o que está. Deixa eu pegar um texto aqui para vocês, que está lá em Efésios. Olha esse aqui. Efésios. Pega lá, Efésios capítulo 2. Olha só o que fala no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém seja glorificado.
Eu vou repetir para você que não entendeu. Aonde a gente vai fundamentar a nossa live de hoje. Não é pelo merecimento, mas é pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos, mas mesmo assim ele nos deu uma identidade. Então a gente vai falar sobre o não merecimento hoje. Você que está chegando agora no 459, seja bem-vindo. Bom dia para você. Nós já estamos tocando terror na terra há 11 minutos, colocando pressão no sol. A hora que ele levantar, a gente vai falar, ei, já está atrasado. Então vamos colocar pressão no sol. E a gente está falando sobre o não merecimento nessa semana de bloqueios que te impediam. Até pedir para a equipe mudar aí. Bloqueios que te impediam de prosperar. Hoje a gente está falando sobre o não merecimento. E o não merecimento vem da raiz de uma identidade manchada, ou de uma culpa, ou de uma comparação. E olha só o que fala em Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é através do nosso merecimento. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém seja glorificado. Lá em Romanos, no capítulo 8, que é um capítulo lindo de Romanos, Paulo começa a escrever e fala o seguinte: nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? De Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, nós somos enxertados na árvore da vida e tivemos essa oportunidade. Quando você olha o filho pródigo, não sei quantos de vocês conhecem o filho pródigo, existia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo e o filho mais velho. De repente, o filho mais novo fala o seguinte: pai, estou cansado dessa vida aqui, eu vou trazer a minha tradução. NTR, nova versão do Thiago Rocha. Eu vou trazer a história, não o texto. Para não falar que eu estou colocando, tirando partes, eu estou trazendo o contexto da história. Então, existia um homem com 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E o mais novo, certa vez, fala o seguinte: pai, me dá a parte da minha herança que eu quero cair no mundo. Então, ele pega a parte da herança e sai. Qual era o costume? A herança ser entregue para o filho mais velho. Só que o filho mais novo fala o seguinte: quero tocar a vida. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso, ou talvez não, mas alguns de vocês, como filhos pródigos, pegaram a herança e saíram na vida. E ele começou a gastar tudo que tinha. E a cidade que ele estava, um dia passou fome, teve uma crise, e ele começou a passar fome. Tamanha fome que esse jovem passou, que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, com tanto desespero que ele tinha. E ele arrumando trabalho. E certa vez ele cai em si, e é por isso que a consciência é uma das principais habilidades de todo ser humano, e por isso que Salomão fala o seguinte: tenha discernimento. Um coração com discernimento te leva a grandes conquistas. Anote isso daí, coração com discernimento. Certa vez Deus apareceu em sonho a Salomão e falou o seguinte: Salomão, o que você quer que eu te dou? Me peça o que você quiser que eu vou te dar. Salomão poderia pedir qualquer coisa. Talvez você pediria dinheiro, oportunidade, fama, e Salomão falou o seguinte: Deus, você foi fiel com meu pai, você entregou tudo ao meu pai. Davi era pai de Salomão. Você entregou tudo ao meu pai. Eu te peço um coração com discernimento para guiar o seu povo. Isso agradou tanto o coração de Deus que ele fala o seguinte: porque você não pediu dinheiro, você não pediu fama, você não pediu nem para matar os seus inimigos. Eu vou te dar não somente sabedoria, mas vou te dar muito mais e acrescentar muito mais. É lindo demais. Presta atenção. É lindo demais ouvir isso. Ele pediu um coração com discernimento para guiar o povo de Deus. Tamanha humildade de Salomão, que ele pediu um coração com discernimento. Então, o discernimento é uma das maiores características de todo homem sábio. Então, aquele filho pródigo, aquele filho mais novo, ele cai em si. O texto diz o seguinte: caindo em si, ele começa a pensar: até os empregados do meu pai têm o que comer, o que trabalhar, onde fazer. Eu vou criar um plano, vou levantar daqui, vou chegar no meu pai e falar: pai,
pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Dá-me só um trabalho, alguma coisa que eu possa ficar num canto aí. E ele voltando, dizendo, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe o que o pai responde? O pai responde com identidade. Tragam a melhor roupa e coloquem um anel no seu dedo. Não era pelo merecimento do filho, mas era por quem era o pai. Quando a gente olha para a história de Pedro, Pedro, ele não merecia. Pedro, depois de caminhar durante 3 anos e meio com Cristo, nega ele 3 vezes. E negando 3 vezes, se sentiu indigno de seguir. Isso que ele faz? Ele volta a pescar. Mas sabe o que é interessante no relacionamento com Pedro? Que o primeiro encontro de Jesus com Pedro, onde foi? Na praia. Escreve aí, primeiro encontro de Jesus e Pedro foi na praia. Primeiro encontro, primeiro amor, a primeira experiência na praia. Presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui vai explodir a sua cabeça. Se isso não explodir, não sei o que vai explodir. O primeiro encontro de Jesus e Pedro foi na praia. Naquela cena onde Pedro estava cansado de pescar e tal e tudo mais, aí Jesus aparece lá para ele. Caminho 3 anos e meio. Pedro nega Jesus 3 vezes. E acontece a morte de cruz. Depois de 3 dias, Jesus reaparece. E Pedro já se sentia indigno e ele voltou a pescar. Pedro caminhando na praia, quem o encontra? Quem tem um reencontro? Presta atenção. Jesus tem tamanho cuidado de fazer um reencontro no mesmo ambiente do primeiro encontro. Eu não sei se você entendeu isso. O Senhor te leva a acender o fogo do primeiro amor da mesma forma que foi na primeira vez. Existem ambientes que o Senhor te coloca para você relembrar do primeiro amor. O reencontro após Pedro se sentir indigno foi no mesmo ambiente, no mesmo lugar do primeiro encontro. O não merecimento havia feito Pedro voltar para o passado. Para onde? Para a vida de pesca dele. E Jesus aparece para ele não para acusar, mas para fazer o quê? Restaurar. E aí recebe uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pô, presta atenção. Ele tinha negado 3 vezes. E aí ele sai para voltar para a rotina dele, para a velha vida dele, de voltar a pescar. E Jesus aparece não para acusar, mas para restaurar. E fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Ele diz: claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Não, eu te amo. Pedro, tu me amas? Uma pergunta que ativa o amor acima da culpa. Presta atenção. O não merecimento havia feito Pedro voltar para o passado, só que Jesus o reposiciona no presente e ativa o futuro. Essa é a oportunidade que você tem de voltar para o presente e ativar o seu futuro é que vai começar a mudar os novos resultados. Sempre que você passa por cima da culpa, da rejeição, do não merecimento, você se reposiciona no presente e ativa o futuro. Parte de vocês entenderam, mas nem todo mundo entendeu, então eu vou repetir. Pedro tem um primeiro encontro com Jesus na praia e ele é ativado com uma missão. E ele fica 3 anos e meio do lado de Jesus, aprendendo, vendo os milagres, vendo tudo acontecer. De repente, Jesus tem que cumprir aquilo que estava escrito. De um cordeiro se entregar. Alguém que é puro, sem pecados. E Pedro olha para aquilo ali, ele não acredita, ele fala: como? Eu vi tanta coisa. Como que vai acabar? Vai acabar assim. Pedro, que viveu durante 3 anos e meio, ouviu, foi ensinado, chegou ali para um momento de crise, ele não acreditava em tudo aquilo que tinha aprendido. Então ele nega 3 vezes, olhando apenas para a sua vida. Toda vez que você olha para a sua vida e tira os olhos espirituais e olha para a sua vida, você vai apenas ter resultados
daqui da terra. Todas as vezes que você tira o olhar da sua missão, da sua visão, você vai olhar apenas para a condição. E Pedro tirou o olhar da visão, o olhar da missão, estava olhando apenas a condição, se manter vivo. Então ele nega, se sente indigno e volta para sua velha vida. E caminhando na praia, depois de 3 dias, Jesus tem um encontro com ele. No mesmo ambiente, na mesma atmosfera do primeiro encontro. E esse encontro não foi para trazer culpa. Talvez hoje seja um dia que não seja para trazer culpa sobre a sua vida. Talvez hoje seja o dia para você ser restaurado. Talvez seja o dia de você reposicionar no presente e ativar o quê? O futuro. Então Jesus aparece para ele e faz uma pergunta por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Por quê? Porque essa pergunta vai ativar o amor acima da culpa. O que você precisa hoje é ativar o amor acima da culpa. O não merecimento muito está vinculado a uma comparação, a uma culpa ou uma identidade manchada. E somente o amor ele vai constranger essa culpa, vai constranger essa identidade manchada. Muitos cristãos vivem como servos na casa de Deus. Estão lá, mas sentem que precisam merecer tudo, porque não se vê como filhos. A rejeição, o não merecimento, ele cria esse sentimento de que você precisa trabalhar para ser aceito. Mas não é pelo aquilo que eu faço, é pela graça dele e um amor incondicional dele. Aquilo que você acha que não merece é exatamente o que Deus te entrega. Mas ele espera que você aceite o presente como um filho, mas não como um mendigo espiritual. Escreve aí. Não é sobre merecimento. É sobre entender que é filho. Todo filho, independente de como é e como vive, saber exatamente que o pai está ali para suprir. Toda criança, até ter uma experiência com o pai e com a mãe, ela tem uma única certeza, que o pai vai proteger, cuidar e guardar. É a única coisa que toda criança espera. A pergunta é, na sua fase de crescimento, quando foi que você começou a questionar que seu pai poderia cuidar de você? Quando começa a crescer, o cognitivo começa a expandir e começa a olhar, não, mas eu acho que ele não pode cuidar de mim, ou talvez ele nem seja um pai tão bom. É exatamente isso. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, seja simples como uma criança. A prosperidade tem a ver com crescimento, não com merecimento. Prosperidade é natural e o natural é crescer. E nada tem a ver com o merecer. Você olha de novo e todos os dias eu utilizo essa árvore que tem aqui no meu quintal como exemplo. Ela merecendo ou não, ela já está plantada. E como ela está plantada, enraizada, o natural dela é crescer. Ela achando merecedora ou não, ela simplesmente cresce. Ela não para olhar se é merecedora ou não. Ela fala o seguinte: estou plantada, eu só tenho que crescer, porque o crescer é natural. A prosperidade é natural. Não importa o que aconteça, se as pessoas acham que eu sou merecedor de estar nesse lugar ou não, eu não estou nem aí. Simplesmente eu vou crescer. Nunca será sobre merecimento, mas vai ser sobre a graça. Então não é uma decisão minha, é uma decisão dele que já chamou. Se você já foi como semente plantada numa terra boa, está crescendo, a prosperidade é natural, o crescimento é natural. Eu não preciso olhar para aquilo que eu mereço ou não mereço. Eu simplesmente preciso crescer.
Porque o crescimento é natural. Bloqueios, que a gente tem falado a semana toda, bloqueios é tudo aquilo que te impede de crescer. Imagina que você está numa corrida de 100 metros com barreira. Eu preciso transpor essas barreiras. Nunca vai ser o mesmo tempo de uma corrida de 100 metros raso. Você foi chamado para correr uma corrida de 100 metros rasos. Só que você decide correr uma corrida de 100 metros com barreira. E está tão acostumado a transpor essas barreiras que acha que isso é normal. Você até treina para transpor essas barreiras. Sendo que era só para você correr na pista do lado ao não ter as barreiras. Então não é sobre merecimento, é sobre filiação. Coloca aí, não é sobre merecimento, é sobre filiação. Por que isso, Thiago? Porque Deus chamou antes de qualquer coisa. Então entenda, você que está aqui. Assim como Pedro se sentiu indigno, Jesus foi lá e falou o seguinte: não é sobre aquilo que você acha e pensa. Você é amado. Eu ia trazer um texto, segundo Samuel, e de Zacarias, que fala exatamente quando Josué é acusado por Satanás. Mas sabe o que Deus faz? Ele vai lá, cobre ele com as vestes limpas. Quando o céu te veste, o inferno se cala. Não, deixa eu pegar aqui e ler esse texto para você. Pega aí, Zacarias, capítulo 3. Pega aí, Zacarias, capítulo 3, e olha esse texto que a gente vai falar. Zacarias, capítulo 3, fala o seguinte: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O turbante significa uma nova mentalidade. Daniel, quando ele foi entrar na fornalha, eles colocaram as vestes. Daniel tinha as vestes. E quando falava sobre turbante, fala sobre mentalidade. Vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer. Lembra que ele fala se, é uma variável. Não é uma ordenança, é um direcionamento. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará carregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Quando o céu te veste, o inferno vai se calar. Pode falar o que for sobre você, porque você tem uma nova veste, uma nova mentalidade, uma nova maneira de vestir, uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de viver. Lá em Apocalipse fala: tu os constituístes reis e sacerdotes. Quem não se vê como rei vive como um escravo.
Escreve aí. Escreve aí. Eu sou o rei. Eu sou merecedor. Então vamos entender o seguinte, você que está chegando agora, que não tem pego as lives para entender sobre os bloqueios. Bloqueio é tudo aquilo que te impede, gerado por uma acusação, por você ou por outras pessoas. Então alguém vai lá e te acusa. Quando alguém vai lá e te acusa, te acusou, você carrega essa culpa, para de viver quem você é e começa a viver baseado naquilo que faz ou naquilo que tem. Qual que é o problema disso? Porque aquilo que você tem ou aquilo que você faz é somente uma fase, ela não determina quem é você. Isso é somente uma fase. Entenda que você é como o projetar de um foguete. Como assim um projetar de um foguete? Presta atenção. O foguete, ele tem algumas etapas, ou algumas fases. Qual é a primeira fase do foguete? Olha aqui para mim. O foguete, deixa eu achar o foguete aqui. Um foguete, ele tem a primeira fase, que é a fase do lançamento. Deixa eu usar uma caneta aqui. Ele tem a fase do lançamento. Depois do lançamento, quando ele atinge certo nível, ele faz o quê? Ele faz uma separação do primeiro estágio. Então ele separa o primeiro estágio. Nessa hora que ele separa o primeiro estágio, o foguete ele segue para a etapa de pouso ou lançamento no oceano. Só que quando ele faz essa separação do primeiro estágio, essa carenagem é separada para a carga útil continuar sendo lançada. Então ele está subindo. Essa carga útil, que é aquilo que tem dentro do foguete, ela é lançada. Aí a segunda etapa continua a jornada. Ele começa a atravessar as camadas para continuar o objetivo dela. Enquanto todo o foguete que serviu apenas para pôr propulsão dessa carga útil volta a repousar no oceano. O que eu estou te falando? Presta atenção. A sua identidade é essa carga útil que cumpre o propósito dela. Não é o foguete inteiro que pousa ou que estabiliza na missão, mas sim a carga útil. O que é a carga útil? É a sua identidade, é quem você é, aquilo que você foi chamado para fazer. Você só entende isso quando tem um momento de separação desse primeiro estágio. Quando tem essa separação. E quando que eu tenho essa separação? Quando eu tenho um momento do capum, um momento do putz, do eureka, e falo, eu entendo realmente quem eu sou. Deixa eu aproveitar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho para projetar isso. O seu trabalho, aquilo que você tem, aonde você foi colocado, é apenas um lançamento de um foguete para separar esse primeiro estágio. E isso aqui vai voltar para a Terra. Oh, se você não entender isso, não sei o que você vai entender. Separa exatamente nessas fases. Quando você entende a sua identidade, qual que é o grande problema? Se essa cápsula não for ejetada nesse estágio para ela continuar a missão dela, ela vai afundar junto com o foguete no oceano. É exatamente isso que algumas pessoas estão fazendo, baseando o seu eu naquilo que fazem ou naquilo que têm. Eu preciso usar a minha fase atual como um projetor. Olha aquilo que eu faço, que é a fase, olha o que eu tenho, e a minha identidade. E ela estabiliza na órbita ou para a missão que foi constituída. E o foguete simplesmente afunda no oceano. Quando que eu tenho essa separação? Quando eu tenho clareza.
E talvez a live de hoje seja o momento de ejetar a cápsula. Hoje é dia de lançar foguetes ou de ejetar as cápsulas para suas missões. Se você não entender isso e não cumprir, esse foguete ele vai simplesmente afundar no oceano. Então, quando você pega essas 6 fases e começa a entender, essas 5 fases, começa a entender exatamente na sua vida, você vai começar a entender que todos os foguetes que eles são recuperados no oceano, ele vai servir apenas como uma evidência que essa cápsula não chegou no espaço ou essa cápsula sim chegou no espaço. E eu vou te falar, aonde o foguete mais gasta energia, sabe onde que é? No lançamento. É no lançamento que ele usa o maior nível de força de energia. Por quê? Porque é a fase propulsora. Eu preciso fazer o quê? Jogar ele, colocar muita pressão. Vai chegar na fase balística, que é o fim da queima, onde já não faz mais sentido isso, onde eu não preciso mais a força daquilo que eu faço, daquilo que eu tenho. E ele é lançado. Para quê? Para cumprir o propósito dele. E esse aqui vai indo para a fase terminal. Escreve: hoje é dia de liberar a cápsula. Hoje é dia de cumprir o propósito. Hoje é dia das novas oportunidades. É hoje o dia. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje o dia de ejetar. Tiago, mas eu não tenho tração ainda. O meu foguete está tudo certo. Vai dedicar, criar repertório, criar habilidades, criar talentos. Tudo isso para fortalecer esse foguete. Tiago, quer dizer que não adianta o meu trabalho? Não, presta atenção, se não tiver trabalho, a fase de hoje, isso não te projeta e te lança na atmosfera. Ah, presta atenção. Quem tem gente que não consegue fazer o lançamento? Porque o foguete é fraco, ele não consegue nem sair. Ou ele acaba caindo no lançamento. Eu preciso ter uma estrutura forte, concisa, com combustível, para fazer o quê? O lançamento da cápsula. Escreve aí, hoje é um ótimo dia para fazer o lançamento. O que é o lançamento, Thiago? É quando eu entendo realmente quem eu sou, não olho mais para a culpa, não olho mais para uma identidade manchada, não olho mais para o pecado, não olho para a comparação, não olho para uma cultura de vergonha que foi implementada a mim, pelas pessoas que eu vivi, eu tive a oportunidade. Entendo que a raiz da rejeição é o mal de todos os bloqueios, e eu não carrego mais essa culpa, entendo realmente quem eu sou, e eu começo a fazer o seguinte: não é pelo aquilo que eu mereço, mas é pela graça dele. E quando for pela graça dele, fica tudo muito mais fácil. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, ele aceita todos. Só que muitos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Poucos são aqueles que entendem e liberam a cápsula que tem a ver com a sua identidade e deixam os seus afazeres. Entender que isso somente foi um propulsor do seu chamado. Pedro, durante 3 anos e meio, a Priscila falou: Tiago, você acha válido ativar o modo caverna para fortalecer a base e fazer esse lançamento de foguete? Tudo é válido, tem que ver se convém. Tem que entender todo o contexto da sua vida. Se é casado, se não é casado, se está trabalhando, se não está trabalhando, que período da sua vida está hoje. Mas os momentos de caverna, quando ela diz momento de caverna, é quando você entra para estudar, se dedicar,
quando sai, o momento de caverna é quando você precisa entrar lá para ser fortalecido. E a gente falou muito sobre isso. Ser fortalecido. E quando eu sou fortalecido, eu posso ir para fora e fortalecer outras pessoas. Então, Priscila, tem que olhar para o âmbito geral da sua vida. Por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Poucos são aqueles que querem pagar um preço. Poucos são aqueles que querem investir tempo, energia no seu propósito. Poucos são aqueles que não desistem. Poucos são aqueles que se prepararam para multiplicar seus talentos. Você consegue entender isso? Porque muitos são chamados, todos têm a oportunidade. Quando muitos são chamados, tipo assim, existe uma grande voz falando, ei, existe uma oportunidade para todos. Só que poucos estão dispostos a pagar o preço de energia e de tempo. Por isso que esse processo de desbloqueio ele é tão íntimo e, em alguns momentos, tão desafiador. Porque pagar o preço, ele tem que ser de todos os dias. Quantas pessoas você conhece que acorda às 4h59 da manhã? Me fala. Quantas pessoas você conhece que estão lendo um livro? Quantas pessoas você conhece que estão estudando? Aproveite a sua fase atual para te lançar na atmosfera, entendendo realmente quem você é. Quantas pessoas você conhece que todos os dias dedica a aprender algo novo? A mudar a forma de pensar, a mudar a forma de viver? Uma vez eu estava no Cabo Canaveral, onde tem os foguetes, ia ser lançado o Apollo, o Falcon 9, Apollo 9. E faltando 5 segundos para o lançamento, foi cancelado o lançamento. Olha só que interessante. Foi cancelado o lançamento. A gente ficou esperando, falou, não, é só um ajuste. Falaram que era só um ajuste que não daria nem 5 minutos. Eu falei, então 5 minutos, aí prepara tudo o lançamento novamente. E aí o astronauta que estava conosco, que hoje é senador em São Paulo, ele falou, não, não é assim. Agora nós precisamos esperar os alinhamentos para colocar na órbita exatamente no lugar que nós queremos. E levar mais uma semana para fazer um lançamento, porque precisava novamente ter toda a equação formada para ser lançado lá. Alguns de vocês já tiveram o sentimento de ser lançados ou preparados para lançar e por qualquer motivo foi abortada a missão. Entenda o seguinte, que é só ajustar aquilo que precisava e depois de ajustado é esperar o alinhamento para ser lançado novamente. Para a cápsula, quando sair do estágio 1 e ela desconectar do corpo, vai ser colocada exatamente no lugar que ela deve ser colocada. Eu não sei se isso faz sentido para você. Eu realmente não sei aquilo que mais faz sentido para você, mas eu quero te convidar a refletir e fazer uma tarefa. Nós não temos o hábito de fazer tarefas aqui, mas eu quero te convidar a fazer uma tarefa. Você vai pegar uma folha, dividir ela em 3 partes. Você vai colocar numa parte aquilo que você tem, colocar na parte do meio aquilo que você faz, na última parte, quem é você. E você vai ver quão poderoso é esse exercício quando você começa a ter clareza daquilo que é o mais forte dos 3. Então, se essa visão mexer realmente contigo,
Está na hora de recalcular a rota para preparar o lançamento desse foguete e a extração ou a ejeção, o ejetar dessa cápsula para uma nova fase. Tamo juntos, até depois do fim. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Hoje é mais um daqueles dias que a gente entende. Não adianta fazer nada se não tiver constância. Tem uma técnica que nós usamos que é o TPC. O que é o TPC? É uma técnica, é prática e é constância. É 1 hora de técnica, 10 horas de prática e 100 horas de constância. Quem perguntou qual é a tarefa? A tarefa você vai dividir uma folha em 3 partes. Nessas 3 partes você vai colocar tudo que você tem, na do meio, tudo que você faz, e na última, quem é você. Pode ser simples, pega um papel agora, um guardanapo, qualquer coisa, você vai fazer isso. Você vai ver o quão poderoso é quando tiver clareza disso. Você vai ver qual das 3 colunas é que tem mais, que vai ser a última. Quanto mais você tiver na última, mais vai alimentar a segunda e mais vai alimentar a terceira. Então pega essa ferramenta do TPC, 1 hora de técnica, 10 horas de prática e 100 horas de constância. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Amanhã, 4h59 da manhã, nós estaremos juntos novamente aqui para explodir a sua mente e seu coração. Você que quer ler um pouco mais, todos os dias 6h22, horário do Brasil, ou 10h22, horário de Portugal, a gente está lendo o livro de Provérbios. No meu Instagram aqui, Thiago Rocha BR, a gente está lendo. Teve uma galera que teve a oportunidade, a gente vai começar um estudo de Apocalipse. Eu vou compartilhar com eles lá um estudo de Apocalipse. Mas a gente está lendo todos os dias o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos. Eu te aconselho a aparecer lá. Tamo juntos, até depois do fim. Sintam-se amados por mim. Te vejo amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Quem quiser mais, 6h22, daqui a pouco, nesse Instagram, a gente está lendo livro de Provérbios. Ó a Carla aí. Mais uma aula magna. Explodir mentes e corações. Valeu. Tchau, tchau.